Olá, gestores, sejam bem-vindos ao conteúdo de hoje. E nesse áudio eu quero trazer uma frase que provavelmente você já tenham lido ou ouvido em algum momento nessa vida, que fala sobre seja a mudança que você deseja no mundo. É uma frase relativamente curta, mas com um peso grande, peso no sentido assim, de um impacto muito grande. E quando nós pensamos em enfermagem, uma profissão de posição estratégica, não me canso de falar, faz bastante sentido. Porque no final das contas, não basta somente termos enfermeiros realizando assistência. Precisamos ter enfermeiros, seja aqueles de assistência direta ou indireta, que realizem o seu trabalho de modo a impactar, de fato, os serviços de saúde, os pacientes, a sociedade como um todo. E é nisso que acaba muitas vezes entrando também no assunto sobre o enfermeiro se posicionar enquanto um líder, o enfermeiro se posicionar enquanto um conhecedor, né, da pessoa, né, do profissional que tem um conhecimento científico fortemente embasado e que promove grandes melhorias, indiferente, né, do setor onde esteja e tudo mais. Só que tem uma questão muito importante aqui, né? Eu realmente só aplico o meu melhor ou realizo um bom trabalho se eu tiver consciência do que vem a ser esse melhor, do que vem a ser um bom trabalho, o que eu entendo como bom trabalho, né? Eu entendo o que eu preciso cumprir o meu papel enquanto enfermeiro. Então, antes mesmo de pensarmos sobre o que fazemos para o outro, precisamos então pensar o que eu tenho de mentalidade no que diz respeito a realizar algo ao outro ou realizar as minhas atividades dentro de uma instituição, exercer o meu papel profissional dentro do meu empreendimento. É algo, então, que diz respeito a fator humano, é eu querer, eu desejar fazer, eu me movimentar para algo, eu tomar uma decisão, ter uma atitude para, de fato, exercer o meu papel da forma como é necessária para se alcançar, então, o que se é esperado. Por isso que o título desse áudio de hoje é seja gestor de si mesmo, seja o seu próprio líder. Tudo aquilo que você quiser ver no ambiente externo, primeiramente tem que estar muito sólido e muito claro dentro do seu interno, na sua mentalidade. Então, caso você vá se dedicar, acompanhar um procedimento altamente especializado, decida, né, realizar então algo complexo, minimamente você na sua mente, né, no seu cognitivo, já tem que ter conhecimento prévio necessário para realizar isso. Da mesma maneira, também já ter aprendido o fazer, né, o como fazer esse procedimento, essa técnica, esse processo, coisas do tipo. E ainda ter mais o subjetivo, ou seja, a sua pessoa, o seu eu interior, como muitos conhecem, de fato decidir manifestar tudo isso e manifestar da maneira correta. Então, para que eu possa trazer um bom exemplo à minha equipe, primeiro eu tenho que realmente ser exemplo daquilo que eu desejo, ter uma mentalidade voltada para isto. O que eu quero ofertar ao meu paciente tem que ser algo muito sólido dentro de mim. Vou pegar um exemplo básico. Tem como fazer um cuidado humanizado sem ser uma pessoa
que preza pela humanização? Tem como eu, de alguma forma, exigir ou cobrar dos membros da equipe uma posição de respeito, de proatividade, se eu mesma não tenho isso dentro de mim? É lógico que por questões de hierarquia isso pode ser obedecido, mas dizer que de fato foi uma influência a partir do exemplo, de ser uma referência, isso não aconteceu. Foi, na verdade, pela imposição, pelo medo, o que quer que seja. Não foi algo que transbordou de dentro para fora. É um exemplo sólido que contagiou o externo. Na verdade, foi imposição, né? Então, por isso que, para que a gente possa estar em algumas posições, primeiro, diversas questões precisam estar claro dentro de nós. Então, se por acaso eu decidi que quero ter um empreendimento de enfermagem, eu tenho o conhecimento necessário para isso, ou minimamente para ter pessoas próximas a mim que me dê apoio sobre isso, porque senão eu posso entrar em grandes problemas facilmente por falta de conhecimento. Se porventura a minha intenção é ter um time altamente capacitado, inteirado, enfim, uma equipe exemplar, adianta só ter esse desejo na minha mente se eu não faço nada que de fato mostre ali como a referência, né, seja o carro-chefe, seja aquele que engaje as pessoas para isso, talvez eu só consiga por meio da imposição. E olha lá, porque muitas vezes quando é imposição, é tudo feito muito bonito enquanto você está ali presente. A partir do momento que você não está ali, que, né, não está ali aos seus olhos, cada um vai fazer aquilo que entende que é melhor, porque a referência não existe. Então, a mesma coisa, da forma como eu desejo que o meu paciente se sinta, né, ou seja atendido aos cuidados. Eu posso ter uma ideia na minha mente, mas se eu não fazer uma movimentação que me dê competências para gerar esse sentimento, gerar essa satisfação e um desejo interno de realmente trazer tudo isso, também, infelizmente, vai virar só ideias, vai ficar só no campo das ideias, vai ser uma utopia. Então, mesmo que pareça frase de coach, mesmo que pareça aqueles dizeres de bom dia do WhatsApp, tenha certeza que a movimentação que você deseja no seu no externo, né, na sua vida profissional, primeiramente tem que começar em você. Ah, Andressa, mas não é garantido. Não, realmente, não é garantido que o fato de você ter uma mentalidade, ter todo o conhecimento, toda a competência, todo o interesse, realmente não é garantido. A questão é que, ainda assim, precisamos ter alinhamento. Lembra? Uma organização entre o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço e o que eu aplico. É importante que se tenha esse alinhamento, porque não adianta querer colher uva se você está plantando maçã. É necessário ter esse alinhamento. Pode ser que mesmo tendo esse alinhamento, ainda tenha muitos buracos a serem resolvidos. Aí já é uma questão que talvez não dependa somente de você. É uma questão que realmente é do ambiente, realmente é fator externo e que já é uma outra conduta, uma outra maneira de lidar. Então, pode ser que para você esteja muito claro, muito resolvido, mas com quem está acima de você na hierarquia, isso não está sendo suficiente. Às vezes você vai ter que avaliar se realmente é algo que não está, né, fechando, a conta não está fechando no que diz respeito com você, ou se é do outro.
E daí, quando é do outro, já é uma outra questão. Mas enfim, vamos voltar aqui no que diz respeito do que nós desejamos enquanto profissionais e aquilo que é feito no dia a dia, é feito junto àqueles que estão conosco nesse percurso dentro da enfermagem. No conteúdo anterior, quando eu mencionei em relação de algumas lacunas existentes no que diz respeito a ter ou não ter afinidade com gestão, proximidade, interesse, falei muito sobre essa questão de, uma vez que possa ter ou não afinidade, ter ou não segurança para realizar atribuições gerenciais, muitas dessas questões vão ser resolvidas e melhor estruturadas a partir do momento que eu conheço o que é para ser feito, de que forma ser feito, o resultado esperado, que eu tenho uma postura de proatividade para ultrapassar o que for necessário, criar o que for necessário para poder desenvolver uma boa gestão. Eu preciso ter habilidades que me permitam, me auxiliem em tudo isso e, a partir de uma estratégia, então, fazer o que precisa ser feito. Então, para que você, de fato, possa realizar uma boa gestão, é por isso que precisa ser gestor de si mesmo. Se percebe que existem lacunas ainda a serem resolvidas, se é falta de conhecimento, procure conhecimento. Aqui você está num lugar onde você vai obter conhecimento nesse sentido. Se é uma questão de uma atitude interna, também fique por aqui, porque em breve eu vou trazer novidades nesse sentido, né, de como trabalhar em si mesmo, não só pensando em gestão, mas pensando em ser um bom profissional dentro da enfermagem, ser aquele que possa, de fato, se desenvolver, se empenhar dentro da enfermagem, ter uma boa carreira na enfermagem. Então, é justamente ser líder de si mesmo, observar quais são as lacunas para que o seu externo possa de fato condizer com o seu interno e vice-versa. Então, se há dentro de você há questões que precisam ser revistas, digamos assim, revise. E em breve você vai ver toda uma transformação no seu externo. Prova disso, em breve eu vou estar trazendo uma enquete para que justamente cada um de vocês possam responder o que deseja rever do que dentro de tudo aquilo que faz parte, perpassa dentro da gestão, que vocês querem melhorar, desejam aprender mais, desejam, sei lá, de alguma forma contribuir mais, porque também é interessante a gente trazer todas essas questões aqui, aprender juntos, construir juntos e alçar novos ares juntos. Então, acompanhe os próximos conteúdos, vejam essa questão de tudo, essas questões de tudo que eu pontuei em relação a, a fazer uma boa gestão de si mesmo, para que daí possa repercutir na gestão do cuidado que você já realiza ou em breve vai realizar, uma vez que se formar, tiver num novo cargo, uma nova atividade, e vamos melhorar tudo isso, que muito em breve vai transbordar para o externo e você vai ver que a boa gestão vai estar a pouquíssimos passos de você. Um abraço.